Eu nunca imaginei que descobriria a verdade sobre o meu próprio filho enquanto lutava pela vida numa maca fria de hospital. Sabe aquele momento em que tudo fica em silêncio e você percebe quem realmente está ao seu lado? Pois é. Naquele instante, eu ouvi algo que rasgou meu peito e mudou o curso da minha história para sempre. E o mais surpreendente? A resposta que eu dei depois disso não foi de ódio. Foi algo muito maior, algo que ninguém na minha família estava preparado para enfrentar. Se você gosta de histórias reais, profundas e cheias de reviravoltas, já se inscreve no canal agora e ativa as notificações, porque hoje você vai entender exatamente onde a minha vida quebrou e onde ela renasceu. Eu sempre atravessei a W3 com a pressa típica de quem acha que já viu de tudo na vida, mas naquele dia o ar parecia carregado. A luz do farol mudou. Dei 2 passos. E então veio o impacto seco que arrancou o chão sob meus pés. Meu corpo rodou sem direção, como se eu tivesse perdido qualquer peso, qualquer controle. Quando bati no asfalto, senti o mundo se afastar de mim numa velocidade assustadora. E, no meio daquele caos, um pensamento absurdo surgiu. Não posso apagar aqui. As vozes ao meu redor ficaram emboladas, como se todas viessem debaixo d'água. Alguém tentava me manter acordada, mas minha visão já estava diminuindo pelas bordas. O gosto metálico de sangue se espalhou na minha boca, e a dor na lateral da minha cabeça explodiu como fogo. Depois disso, tudo ficou preto. Quando voltei a respirar direito, já estava dentro da ambulância, ouvindo o paramédico chamar meu nome com urgência. Mas o medo que senti ali foi o tipo que esfria até a alma. No hospital, virei um corpo sendo empurrado entre luzes brancas, mãos apressadas e ordens que ecoavam sem sentido. Tentava abrir os olhos para encontrar algo conhecido, algo que me lembrasse que eu ainda era eu. Mas era como estar presa numa névoa grossa, onde ninguém me alcançava. Até que ouvi alguém dizer, Helena Drummond, com firmeza, como se me puxasse de volta. E a última coisa que consegui ver antes da anestesia me engolir foi o olhar do Dr. Henrique, preocupado de um jeito que me deu vontade de chorar. Horas depois, acordei na UTI, mas era como se estivesse flutuando entre 2 mundos. Às vezes eu escutava máquinas apitando, outras vezes só um silêncio que parecia infinito. Em um desses clarões de consciência, ouvi o Dr. Henrique falando ao telefone. Ele explicava a gravidade da situação e pedia que alguém viesse imediatamente. Quando ouvi o nome do Gustavo, meu filho, meu coração tentou acelerar, mesmo fraco. Eu esperava cuidado, esperava desespero, esperava amor. Mas o que veio não foi nada disso. A voz dele soou fria, impaciente, carregada de irritação. Estou no aniversário da minha sogra. Se ela morrer, me avise depois. Essas palavras cortaram mais do que qualquer bisturi que me abriu naquele dia. Senti minha respiração falhar, mas continuei imóvel, fingindo inconsciência. Era cruel demais imaginar que fosse verdade. Cruel demais pensar que meu próprio filho estava tratando minha vida como um inconveniente. Por dentro, eu gritava, mas meu corpo não se movia, preso pela cirurgia, pelos remédios, pela fraqueza. O que me restou foi tentar buscar lembranças boas, alguma cena que justificasse ou suavizasse aquela frieza. Nada apareceu. Era como se, de repente, um filme silencioso passasse diante de mim e revelasse coisas que eu nunca quis enxergar. Cada gesto do Gustavo nos últimos anos parecia ganhar um novo significado. Mais duro, mais distante, mais real. O Dr. Henrique se aproximou da minha maca e colocou a mão no meu ombro, achando que eu não estava consciente. O suspiro dele carregava uma mistura de frustração e tristeza. Aquilo me atingiu de um jeito estranho, como se ele tivesse visto mais do que eu permiti mostrar. A verdade que eu evitava encarar estava ali, escancarada. Eu estava sozinha naquele hospital, e não porque não tinha família, mas porque meu próprio filho tinha me deixado assim. E foi nesse estado, entre dor e lucidez, que uma pergunta começou a latejar dentro de mim. Se ele foi capaz de me deixar morrer naquela maca, o que mais teria sido capaz de fazer enquanto eu confiava cegamente?
Essa pergunta ficou presa na minha mente como um eco inquietante, e eu ainda não sabia, mas esse foi apenas o primeiro passo de uma revelação que mudaria absolutamente tudo. Quando finalmente acordei da cirurgia, não foi como nos filmes, em que tudo volta aos poucos e você se sente aliviada. Eu despertei com uma sede que parecia raspar minha garganta por dentro, uma dor profunda no crânio e uma sensação estranha de estar voltando para um corpo quebrado. Tentei mover os dedos, mas era como se eles pertencessem a outra pessoa. Tudo doía, mas nada doía mais do que a lembrança da voz do Gustavo ecoando na minha mente. A primeira pessoa que vi ao focar a visão foi o doutor, Henrique. Ele estava sentado na poltrona ao lado da minha maca, com os olhos cansados, como se tivesse passado a madrugada inteira ali. Quando percebeu que eu estava acordada, sorriu de um jeito que eu não via havia muito tempo. Um sorriso genuíno, preocupado, humano. Essa gentileza bateu forte em mim, porque contrastava brutalmente com o que eu tinha ouvido do meu próprio filho horas antes. Tentei falar, mas minha voz saiu como um sopro quebrado. Ele pegou minha mão com cuidado, pediu que eu respirasse devagar e me explicou o que tinha acontecido. O acidente, o trauma, a hemorragia, a cirurgia longa. Cada palavra parecia um peso novo sobre o meu peito. Mas nenhuma informação médica foi tão marcante quanto a frase que ele soltou quase no fim, com uma sinceridade que eu não esperava. Seu filho não sabe quem você realmente é. Aquela frase entrou em mim como um raio silencioso. Era como se alguém tivesse rasgado um véu que eu mesma mantinha para não enxergar certas coisas. Eu não consegui responder nada, só senti as lágrimas queimando atrás dos olhos. O que ele quis dizer com aquilo? O que ele viu quando falou comigo, quando falou com o Gustavo? Que parte de mim, a verdadeira, tinha sido esquecida pelo meu próprio filho? Foi nesse momento que algo estranho aconteceu. Uma enfermeira entrou e deixou sobre a mesa ao lado da minha cama um envelope e um arranjo de flores brancas. Eu mal conseguia mover o pescoço, mas o Dr. Henrique abriu o cartão por mim. Havia apenas 3 palavras. A raiz permanece. Não tinha assinatura, nem pista, nem nada. Aquilo me arrepiou de um jeito inexplicável, como se alguém do meu passado estivesse tentando me dizer que minha história não tinha terminado. Antes que eu pudesse pensar em quem poderia ter enviado aquilo, outra surpresa caiu sobre mim. O Dr. Henrique explicou que a conta do hospital havia sido paga por alguém que não quis se identificar. 47.300 Rollers. Eu fiquei sem ar. Quem faria isso por mim? E por quê? Quanto mais eu tentava organizar 2 ideias na minha cabeça, mais parecia que tudo estava se movendo por baixo do meu chão sem que eu percebesse. 2 dias depois, quando eu finalmente estava consciente o suficiente para conversar, Gustavo apareceu. Não veio sozinho. Marina estava ao lado dele, com aquela expressão calculada de quem está ali por obrigação, não por afeto. Eles entraram no quarto como se estivessem visitando uma conhecida distante, não uma mãe entre a vida e a morte. Gustavo me perguntou se eu estava melhor com a frieza de quem pergunta a previsão do tempo. Eu observei os 2 em silêncio. E algo em mim começou a mudar. Era como se a Helena que aceitava tudo calada estivesse se dissolvendo com cada segundo daquele encontro. O olhar distante do Gustavo, a impaciência de Marina mexendo no celular, o jeito desconfortável com que eles evitaram me encarar, tudo aquilo parecia confirmar o que eu tentava negar há anos. Talvez eu tivesse entregado muito, confiado demais e percebido de menos. E foi nesse exato instante que a semente de algo diferente começou a germinar dentro de mim. Não era raiva pura, nem mágoa isolada. Era consciência. Consciência de que havia muita coisa errada. Consciência de que eu precisava olhar para trás, para dentro e para além. E, principalmente, consciência de que aquilo tudo ainda era só o início de uma verdade que eu não fazia ideia do tamanho. Por muito tempo, eu achei que minha história já estava escrita, como se o mais importante da minha vida tivesse ficado no passado. Mas ali, naquela cama de hospital, mergulhei de volta no que me trouxe até aquele ponto.
Lembrei da mulher que eu fui antes de tudo isso. Determinada, incansável e, acima de tudo, apaixonada pela vida que construí com minhas próprias mãos. Era estranho tentar conciliar aquela imagem forte com o estado frágil em que eu me encontrava agora. Recordei da primeira vez em que abri as portas da Farmácias Drummond. Era só uma unidade pequena na Asa Norte, com prateleiras simples e muito mais coragem do que dinheiro. Eu mesma pintava paredes, ajustava estoque e entregava medicamentos quando necessário. Eu tinha acabado de perder minha mãe naquela época e talvez por isso trabalhar tanto fosse a maneira que encontrei de não deixar a dor me engolir. Mas ali nasceu o começo de tudo, o meu império. Com o tempo, fui crescendo. A segunda unidade veio depois de noites sem dormir, de empréstimos que eu mal sabia se conseguiria pagar, e de uma firmeza interna que só quem já lutou pelo mínimo entende. As pessoas confiavam em mim porque eu fazia tudo com honestidade. E na área da saúde, isso vale ouro. Eu sempre dizia que não vendia só remédios. Vendia cuidado, vendia alívio. E isso ficou marcado na cidade de um jeito que eu nunca imaginei. A terceira unidade foi a mais difícil. Foi quando perdi o Arthur, meu marido. Ele sempre foi meu porto seguro, aquele tipo de homem que falava pouco, mas dizia o suficiente para me colocar de volta no eixo. Quando ele se foi, eu quase desisti de tudo. Quase fechei a empresa, quase vendi tudo, quase desapareci. Mas em vez disso, encontrei uma força que eu nem sabia que tinha. E foi essa força que fez a rede crescer ainda mais. O Arthur deixava tudo organizado, tudo explicado, tudo planejado. Ele acreditava que o futuro precisava de estrutura, e foi por isso que criou a holding antes de falecer. Eu nunca me preocupei com essa parte técnica, porque confiava nele de olhos fechados, e foi essa confiança que, anos depois, se tornaria uma faca de 2 gumes. Ao mesmo tempo em que me protegia, também me fez ignorar sinais que talvez eu tivesse enxergado se não estivesse tentando ser forte o tempo todo. Quando o Gustavo ainda era adolescente, eu imaginava que um dia ele herdaria tudo. Não porque eu quisesse dar o mundo de bandeja, mas porque acreditava que criar algo tão grande só valia a pena se pudesse deixar um legado. E eu realmente achei que ele cuidaria das farmácias como o pai cuidaria. Ingenuidade minha? Talvez. Mas naquela época eu ainda não conhecia a sombra que cresceria dentro dele anos depois. Eu lembrava dele correndo entre as prateleiras quando era pequeno, ajudando a repor caixas, se sentindo importante por apertar o botão do caixa. Era um garoto meigo, curioso e cheio de brilho nos olhos. Eu jurava que aquele menino jamais se transformaria em alguém distante, alguém moldado por influências que eu não previ. E ver essa lembrança contrastando com o homem frio que deixou o médico avisar: "Se ela morrer, me avise depois", foi como experimentar 2 realidades incompatíveis. Enquanto recuperava essas memórias, percebi que o choque não vinha apenas da rejeição, mas da quebra de uma ilusão construída por décadas. Eu achava que tinha garantido o futuro dele quando transferi parte da empresa, quando deixei tudo arrumado. Só que, sem perceber, eu também tinha entregado algo muito mais valioso: minhas expectativas. E ali, deitada e exausta, comecei a entender que a Helena de antes ainda existia, só precisava lembrar como era viver sem se encolher. Quando penso no início da mudança do Gustavo, percebo que não foi algo repentino. Foi uma transformação silenciosa, quase imperceptível, como uma luz que vai diminuindo aos poucos até você perceber que ficou no escuro. No começo, eu realmente acreditava que ele só estava amadurecendo, encontrando o próprio caminho. Mas hoje sei que aquela mudança não nasceu dele. Ela começou quando Marina entrou na vida dele. Marina sempre foi educada na medida certa, sorridente na medida certa e simpática na medida certa. Tudo nela parecia calculado, como se cada gesto fosse desenhado para agradar ou manipular, dependendo da conveniência. No início, eu tentei gostar dela, de verdade. Queria acreditar que meu filho tinha encontrado alguém que o apoiasse. Mas algumas pessoas têm um brilho estranho nos olhos, um brilho que não ilumina, consome. Com o tempo, percebi que Gustavo começou a repetir frases que não eram dele. Comentários sutis sobre meu jeito, meu trabalho,
minhas manias, como ele dizia. No começo eram pequenas farpas, nada que eu considerasse grave. Mas eram farpas que vinham com o mesmo tom, o mesmo olhar, a mesma entonação. Exatamente como Marina falava. Era como se ela fosse moldando o Gustavo aos poucos, afastando-o de mim sem que ele percebesse. E então começaram os pequenos abandonos. Os almoços que ele cancelava em cima da hora, sempre com uma justificativa vaga. Os presentes que eu dava para a casa nova e nunca eram usados. As mensagens que ele demorava dias para responder, quando respondia. Cada gesto parecia carregar uma frieza diferente, como se eu estivesse sendo empurrada para fora da vida dele, centímetro por centímetro. O episódio mais doloroso veio na maternidade, quando meu primeiro neto nasceu. Eu entrei no quarto achando que viveria um dos momentos mais marcantes da minha vida. Mas Marina me recebeu com aquele sorriso frio, quase vitorioso. Ela me deixou de pé, do lado da porta, como se eu fosse uma visita inconveniente. Enquanto isso, a mãe dela estava sentada ao lado da cama, segurando o bebê como se fosse parte da família há décadas. Eu, a avó, virei apenas a babá gratuita. Depois disso, vieram outras situações, todas pequenas o suficiente para serem justificadas, mas grandes o bastante para machucar. Marina sempre tinha uma razão, sempre uma explicação, sempre um discurso pronto. Gustavo, cada vez mais submisso, só seguia. Ele não percebia o quanto estava se transformando numa sombra dele mesmo, e o quanto eu estava sendo empurrada para uma posição humilhante, de alguém que só é chamada quando convém. Com o passar dos meses, comecei a sentir um peso no peito que eu não sabia nomear. Não era tristeza pura, nem raiva isolada. Era uma sensação de que algo estava sendo retirado de mim, como se alguém abrisse minha vida com as mãos e arrancasse pedaços que eu levei décadas para construir. Marina era habilidosa nesse processo. Ela não tirava nada de forma brusca. Ela desgastava aos poucos até o vínculo se enfraquecer. E olhando para trás, agora com uma clareza que só a dor traz, percebo que aquele distanciamento não foi acidental. Foi orquestrado, foi conduzido, foi alimentado. E cada recuo meu deu espaço para que uma sombra maior se instalasse. Uma sombra que eu ainda não entendia totalmente, mas que logo revelaria até onde estava disposta a ir. Eu sempre acreditei que a pior dor era a física, aquela que te derruba e te impede de respirar direito. Mas naquele dia eu descobri que existe uma dor muito mais profunda, muito mais silenciosa. A dor de ouvir a verdade quando ela não era para chegar aos seus ouvidos. Eu estava na cozinha da casa do Gustavo, arrumando a mesa para o café, quando ouvi risadas baixas vindas do corredor. No começo não dei importância, mas quando ouvi meu nome, instintivamente parei. Encostei na parede e ouvi Marina dizendo num tom debochado que eu nunca tinha escutado antes. A velha não tem mais nada, é só carente, o Gustavo faz tudo o que eu mando. Aquilo entrou em mim como um veneno rápido. A risada da mãe dela, Marlene, completou o golpe. Pois continue, minha filha, ela nem percebe. Minhas mãos tremiam e a xícara quase caiu da minha mão. Pela primeira vez, eu senti medo dentro da própria família. Com o coração disparado, tentei voltar para a cozinha fingindo normalidade, mas algo em mim já tinha quebrado. A partir daquele momento, tudo começou a fazer sentido. Os olhares tortos, os convites que nunca chegavam, a frieza crescente do Gustavo. Eu era uma peça fora do tabuleiro deles, alguém útil apenas enquanto acreditassem que eu não tinha mais nada. E aquela conversa me abriu um abismo que eu não conseguia mais ignorar. O pior veio poucas semanas depois. Gustavo apareceu com um sorriso orgulhoso, contando que tinha dado um cruzeiro de 28 mil reais para a Marlene. Falava com entusiasmo, como se tivesse realizado um sonho. Eu tentei sorrir, mas por dentro eu queimava. Como é que alguém que mal ligava para saber se eu estava bem podia gastar tanto para agradar a sogra? Era como se ele estivesse preenchendo um vazio que só eu sabia que ele tinha, mas preenchendo no lugar errado. No meu aniversário daquele ano, ele me levou um bolo de 35 reais. Não era o valor que doía, era o tempo.
Ele ficou na minha casa por exatos 17 minutos. Marina esperava no carro com o motor ligado, sem nem sequer descer para dizer parabéns. Eu observei meu filho olhando para o relógio enquanto eu cortava o bolo. A sensação que tive foi a de ser uma obrigação inconveniente, algo para ser riscado da agenda e pronto. Logo em seguida veio a ferida final, a festa de família. Eles organizaram tudo e não me chamaram. Descobri pela postagem de uma prima, sorridente, segurando um copo enquanto meu neto corria pelo jardim. Todos ali. Eu, não. De repente, me dei conta de que eu estava vivendo do lado de fora da minha própria história, como alguém que só observa, mas nunca participa. E aquilo doeu mais do que qualquer corte físico que eu já tivesse vivido. A partir daquele dia, passei a ver Marina e Marlene por outro ângulo. Não eram apenas sogra e nora difíceis, eram estrategistas. Eram habilidosas em me tirar de cena sem que eu percebesse. E pior, eram eficientes. O Gustavo já não falava comigo sem olhar para o lado, como se estivesse sempre aguardando a aprovação de alguém. Eu tinha perdido meu filho muito antes do acidente. E nem percebi. E ali, sentada no sofá depois de ver aquela foto da festa, com o bolo barato ainda na geladeira e o silêncio da casa me engolindo, algo começou a pulsar dentro de mim. Não era ódio, nem vingança. Era um chamado interno, uma inquietação que eu não reconhecia havia anos. A intuição me dizia que aquilo ainda não era o fundo do poço. Era apenas a superfície do que eu estava prestes a descobrir. Eu sempre me considerei uma mulher forte, do tipo que aguenta firme e respira fundo até a tempestade passar. Mas naquele dia, quando recebi a mensagem do Gustavo, senti algo dentro de mim ceder. Ele escreveu que eu era emocionalmente dependente, como se ter criado um filho com amor fosse algum tipo de fraqueza. Fiquei encarando aquelas palavras como quem encara um espelho quebrado. Refletiam algo que eu não reconhecia em mim, mas que ele parecia enxergar com clareza cruel. Passei horas andando pela casa, tentando entender como meu próprio filho tinha chegado a essa conclusão. Eu nunca pedi nada demais. Nunca exigi presença constante. Nunca cobrei o que ele não podia dar. A verdade é que fui me apagando aos poucos, aceitando migalhas de afeto para não perder o pouco que ainda restava entre nós. E perceber isso naquele momento foi como levar um soco invisível no estômago, daqueles que tiram o ar e te deixam tonta. Nos dias seguintes, comecei a reparar em detalhes que antes eu ignorava. O silêncio longo entre uma mensagem e outra. O jeito impaciente com que ele falava comigo ao telefone. A forma como Marina sempre surgia no fundo da ligação, opinando, guiando, aprovando. Eu percebia que estava sendo tratada como alguém incômoda, alguém que precisava ser controlada de longe. A sensação era de estar encolhendo por dentro, invisível até para quem eu coloquei no mundo. Eu tentava me convencer de que era só uma fase, que talvez ele estivesse estressado, cansado, sobrecarregado. Mas havia momentos em que a verdade se insinuava como uma sombra na porta. Eu estava sendo empurrada para fora da vida dele. Quando finalmente entendi isso, algo dentro de mim rachou. Não uma rachadura barulhenta, mas um estalo seco, profundo, que ecoou em lugares que eu sempre protegi com todas as minhas forças. 3 dias depois dessa avalanche emocional, enquanto eu ainda tentava organizar meus pensamentos, o destino decidiu me arrancar qualquer ilusão que sobrava. O acidente aconteceu como um tapa do universo, um choque que não deu tempo para processar. De repente, enquanto atravessava na avenida, senti que tudo ao meu redor estava prestes a desmoronar. E desmoronou. Foi como se todas as dores acumuladas nos últimos anos tivessem explodido de uma vez, só que dessa vez no corpo, não no coração. Quando acordei no hospital, com metade do rosto ainda latejando e o som das máquinas ao meu redor, percebi que não era apenas o atropelamento que estava me derrubando. Era o acúmulo de tudo. Rejeição, humilhação, desprezo, abandono. A sensação que tive foi a de finalmente ter atingido um limite que eu fingia não existir. Um limite que, até então, eu mesma empurrava para frente, tentando manter uma paz que só me destruía. Ao ouvir a frase do Gustavo através do telefone, fria, dura, cortante,
Percebi que aquela rachadura interna tinha se transformado em ruptura. A mulher que eu vinha sendo nos últimos anos não existia mais. A Helena calma, que aceitava tudo para evitar conflitos, tinha ficado no asfalto junto com o impacto. O hospital, de alguma forma, se tornou o lugar onde comecei a despertar para quem eu realmente era. E para quem eu tinha deixado de ser. E naquele silêncio da UTI, com o peito pesado e a alma em reconstrução, uma ideia começou a se formar pela primeira vez. Se tudo tinha quebrado, talvez fosse a hora de começar a juntar os pedaços, mas não da forma como eles eram antes. E esse pensamento, ainda tímido, ainda incerto, foi o primeiro passo para algo muito maior do que eu imaginava. Quando tive alta do hospital, ainda caminhando devagar e com o corpo carregando marcas do atropelamento, algo em mim já tinha mudado. Eu não era mais aquela mulher que aceitava tudo calada. A voz do Gustavo no telefone ainda ecoava na minha mente, e cada vínculo rompido parecia acender um alerta dentro de mim. Foi nesse estado meio confuso, meio desperto, que decidi revisitar documentos antigos guardados no fundo do escritório. E ali, entre papéis amarelados, encontrei as primeiras pistas de que havia algo muito errado. Abri caixas que não mexia havia anos, caixas que o Arthur organizava com o cuidado de quem sabia que um dia aquilo seria importante. Entre contratos, atas e relatórios, encontrei o estatuto da holding que ele tinha criado antes de falecer. Ao passar os olhos pelas cláusulas, senti meu coração acelerar. Apesar de ter transferido parte das ações ao Gustavo, eu ainda era dona de 51% da empresa. Eu, não ele. Uma descoberta tão simples e tão poderosa que me fez tremer. Aquilo me atingiu como uma revelação tardia. Gustavo e Marina sempre falavam como se tudo já estivesse nas mãos deles, como se eu fosse apenas uma sombra da fundadora original. E, no entanto, legalmente, eu ainda tinha o controle. Eu me sentei na poltrona, segurando aquele documento com as mãos que ainda doíam da cirurgia. E uma mistura de surpresa e indignação começou a borbulhar dentro de mim. Quem afinal estava administrando o que era meu? Foi então que entrei em contato com o doutor Maurício, advogado antigo da família e amigo leal do Arthur. Contei a ele sobre minhas suspeitas, sobre o comportamento do Gustavo e entreguei todos os documentos que encontrei. Ele me ouviu em silêncio, com aquele ar de quem já está montando o quebra-cabeça antes de você terminar a frase. E quando terminou de analisar tudo, sugeriu uma auditoria completa. Naquele momento, senti a respiração travar. A semana seguinte foi um tormento silencioso. Eu fingia normalidade, atendia ligações, respondia mensagens, mas por dentro eu fervia. Cada notificação no celular me fazia pensar que algo tinha sido descoberto. Cada lembrança que eu tinha do Gustavo entrando na empresa com aquele ar confiante ganhava um novo significado. E quanto mais eu pensava, mais percebia que havia ignorado sinais que hoje pareciam gritantes. Quando o Dr. Maurício finalmente me chamou para conversar, eu já sabia, no fundo, que não ouviria boas notícias. Sentei na cadeira do escritório dele com a coluna ereta, tentando parecer firme, mas meu coração estava em descontrole. Ele colocou uma pasta na minha frente, uma pasta grossa, pesada, que parecia conter anos de verdades ignoradas. E então, com uma calma quase cruel, disse: Helena, encontramos muita coisa. O dossiê revelava desvio após desvio. Vendas não autorizadas, gastos exorbitantes e transferências diretas. A farmácia Asa Sul, a primeira, a mais simbólica, a que eu construí com o Arthur, tinha sido vendida sem minha permissão. O dinheiro havia sido direcionado para contas ligadas a Marina, a Gustavo e até a mãe dela, Marlene. Cada página parecia um soco. 2.900 mil reais desviados ao longo de 4 anos. Meses e meses de sangria, enquanto eu acreditava que eles estavam cuidando de tudo. Quando virei a última folha, senti como se meu corpo inteiro ficasse sem ar. As transferências mensais de 40 mil, constantes, meticulosas, repetidas como uma rotina sombria, era como se tivessem transformado minha empresa numa caixa sem fundo.
Levantei os olhos para o Dr. Maurício, buscando alguma explicação que me aliviasse, mas tudo o que encontrei foi o olhar tenso de quem sabe que aquela descoberta é só o começo. Um começo que eu ainda não tinha ideia do tamanho. Quando saí do escritório do doutor Maurício com aquele dossiê nas mãos, senti como se estivesse carregando um corpo vivo, pesado, quente e pulsante de verdades que eu nunca quis enxergar. Eu me sentei no carro e deixei o volante apoiar meu peso, porque minhas pernas tremiam demais para manter qualquer firmeza. Ali, sozinha, percebi que não podia simplesmente enfrentar Gustavo e Marina de frente. Eles já tinham mostrado até onde eram capazes de ir. Eu precisava ser mais silenciosa, mais estratégica, mais parecida com a Helena que construiu um império. A primeira pessoa com quem compartilhei a verdade foi o Dr. Henrique. Ele não tinha nenhuma obrigação de se envolver, mas quando mostrei os números, as assinaturas falsificadas e as vendas não autorizadas, seu semblante mudou. Ele não olhou para mim com pena, olhou com indignação, e foi naquele instante que eu senti que não estava mais lutando sozinha. Ele disse que precisava me acompanhar em tudo, não como médico, mas como alguém que enxergava quem eu era de verdade. Foi ele quem sugeriu o primeiro passo. Fingir fragilidade, fingir que eu ainda estava abalada, confusa, emocionalmente instável. Para Gustavo, isso seria o cenário perfeito para continuar fazendo o que fazia. Para mim, seria a cortina perfeita para agir no escuro. Eu não gostei da ideia de me fazer menor, mas entendi que, para recuperar o que era meu, eu teria que entrar no jogo que eles estavam acostumados a manipular. Deixei relatórios médicos na mesa dele, todos verdadeiros, mas sublinhados de maneira estratégica para que parecesse que minha memória estava falhando. Falei pausadamente em algumas ligações, como quem ainda está se recuperando. Comecei a agir como alguém que não representa ameaça alguma. A verdade é que foi humilhante, foi doloroso. Mas também foi libertador perceber que eu ainda era capaz de usar minha inteligência em algo além da dor. Enquanto isso, instalei um gravador nas ligações que fazíamos, não para ouvir fofocas, mas para registrar cada frase que poderia ser usada contra ele e contra Marina. A verdade é que quando alguém está acostumado a te subestimar, fala demais, e eles falavam muito. Comentários sobre decisões financeiras, sobre vendas ainda em andamento, sobre a intenção de me declarar incapaz nos próximos meses. Cada frase gravada era uma peça essencial no tabuleiro que eu começava a montar. Também comecei a reunir e-mails, extratos, conversas antigas, tudo. Eram pequenas chaves, pequenos sinais que antes eu ignorava, mas que agora ganhavam uma importância absurda. O Dr. Maurício organizava tudo com precisão de cirurgião. Datas, conexões, destinatários, valores. A cada documento anexado, a história ficava mais clara e mais sombria. Eu percebia o quão longe eles tinham ido e o quão perto eu estive de perder tudo, inclusive a mim mesma. Quando finalmente tivemos provas suficientes para sustentar um processo sólido, o Dr. Maurício me perguntou como eu queria proceder. Eu respirei fundo, senti o peso da decisão e disse que não queria nada às escondidas. Eu queria olhos nos olhos. Queria que eles vissem o que fizeram. Queria que percebêssemos juntos a dimensão do golpe que tentaram dar. E foi aí que o plano começou a tomar forma real. Um jantar. Uma mesa posta. Uma verdade projetada na parede como um filme. Passei os dias seguintes em silêncio, preparando cada detalhe. Não dormia direito. Não comia como deveria. Mas havia algo dentro de mim acordado, vivo, pulsando como se dissesse: agora é com você. Eu sabia que aquele encontro não seria apenas um acerto de contas. Seria um divisor de águas. Uma virada que ninguém, nem mesmo eu, sabia ao certo onde iria terminar. Eu preparei aquele jantar como quem prepara uma cena final de teatro, mas sabendo que dessa vez não haveria cortinas para esconder nada. Coloquei a mesa com meus pratos favoritos, como se quisesse lembrar a mim mesma que aquela casa ainda era minha. Cada talher, cada taça, cada vela acesa tinha um propósito: criar um ambiente de aparente normalidade,
para que o impacto real viesse depois. Enquanto organizava tudo, minhas mãos tremiam, não de medo, mas de antecipação. Quando Gustavo e Marina chegaram, vieram com aquela postura ensaiada de quem acredita estar no controle. Marina entrou primeiro, com o perfume forte e o sorriso afiado. Gustavo veio logo atrás, evitando me olhar nos olhos, como sempre fazia quando tinha algo a esconder. Eu respirei fundo, forcei um sorriso e os convidei a sentar. Queria que eles acreditassem, até o último segundo, que aquele seria apenas um jantar de reconciliação. Na cabeça deles, eu era a mulher fragilizada, perdida, emocionalmente fraca. E isso jogaria a meu favor. O clima da mesa estava pesado, quebrado apenas pelo barulho dos talheres. Marina tentava conduzir a conversa como sempre, mas eu apenas observava. Cada gesto dela era calculado, cada frase carregava aquele tom venenoso por trás da cordialidade. Gustavo, por sua vez, parecia inquieto, como se algo dentro dele soubesse que aquela noite não seria como as outras. E eu me mantinha ali, silenciosa, acumulando coragem como quem respira antes de mergulhar fundo. No momento em que recolhi os pratos, senti o coração acelerar. Caminhei até o painel da sala, onde preparei tudo horas antes e apertei o botão do controle remoto. As luzes diminuíram e, de repente, a parede branca se iluminou com a primeira imagem, o extrato da venda da farmácia Asa Sul. O choque foi imediato. Marina arregalou os olhos. Gustavo ficou paralisado. A sala inteira pareceu prender a respiração. Eu, pela primeira vez em anos, estava completamente tranquila. A cada clique, um novo documento surgia. As transferências para a conta da Marina, os depósitos mensais de 40,000, o dinheiro enviado para a Marlene, os prints de conversas entre os três falando sobre me declarar incapaz. A cada prova revelada, o rosto do Gustavo perdia cor. Marina começou a se mexer na cadeira, inquieta, como uma cobra encurralada. Eu observava tudo, não com raiva, mas com a clareza de quem finalmente enxerga o tamanho da própria história. Quando a última imagem apareceu, a assinatura falsificada no contrato de venda, eu pausei a projeção. Olhei para os dois com calma. Eles não conseguiam sustentar meu olhar. E foi ali, naquele silêncio pesado, que eu senti algo que não sentia há muito tempo. Poder. Não poder arrogante, mas o poder de quem sabe a verdade, de quem voltou para si, de quem finalmente se levantou depois de anos, sendo empurrada para o chão. Respirei fundo e falei o que precisava ser dito. Disse que Gustavo estava removido da gestão, que a holding voltava 100% para mim por cláusulas que ele sequer leu, e que a casa de Búzios, aquela que ele tanto exibia, estava legalmente no meu nome. Informei também que o processo criminal já estava protocolado. Cada palavra parecia atingir os dois como uma onda gelada. Marina tentou falar, mas nada saiu. Gustavo chorou sem emitir som, como alguém que percebe tarde demais o tamanho da queda. E então me levantei da mesa e deixei claro que aquela noite não era sobre vingança. Era sobre verdade, sobre limites, sobre recuperar a mim mesma. Eles saíram da minha casa destruídos, sem entender como perderam tudo em uma única noite. Mas eu sabia, aquilo não era o fim, nem para mim, nem para eles. Era apenas o início de uma virada ainda maior. Uma virada que eles não imaginavam que eu teria coragem de enfrentar. Depois daquele jantar, eu soube que o silêncio não duraria muito. Pessoas que constroem suas vidas em cima de mentiras não aceitam perder o controle com facilidade. E, de fato, não demorou para que o telefonema do meu advogado chegasse. Gustavo havia protocolado um pedido de interdição contra mim. Alegava que eu estava confusa, emocionalmente instável e incapaz de gerir minha própria vida. Eu li aquelas palavras como quem lê uma ficção barata, só que aquela ficção tinha sido escrita por meu próprio filho. A tentativa deles foi desesperada e, ao mesmo tempo, previsível. Marina não suportava a ideia de perder o acesso ao dinheiro, ao status, às portas que a empresa abria para ela. E Gustavo estava tão enredado que já não sabia mais onde terminava a consciência dele e começava a influência dela.
Quando recebi a notificação, senti uma mistura de tristeza e clareza. Ali estava a prova definitiva de até onde eles estavam dispostos a ir para me apagar. A audiência foi marcada com rapidez. Eu apareci ao lado do Dr. Maurício e do Dr. Henrique, que fez questão de me acompanhar. A sala estava cheia, silenciosa, e assim que entrei, o olhar que Marina me lançou foi de puro desespero camuflado. Ela achava, de verdade, que aquela estratégia funcionaria. Gustavo, ao seu lado, parecia um menino perdido, com o olhar vazio de quem entrou numa batalha que não entende mais como vencer. A juíza fez perguntas diretas, observou cada palavra minha com um olhar clínico. Eu respondia tudo com calma, clareza e firmeza. Não precisei fingir nada. Eu estava mais lúcida do que jamais estive. Quando apresentamos as provas da auditoria, as gravações e até o laudo médico do Dr. Henrique, confirmando meu estado físico e cognitivo, o semblante da juíza mudou completamente. Era a expressão de quem percebe que está diante de uma trama muito maior do que parecia. A decisão saiu rápida, quase imediata. Pedido negado, revogado, invalidado em todos os níveis. Gustavo e Marina perderam ali o último fio de controle que tentavam segurar. A juíza ainda advertiu os dois, deixando claro que qualquer nova tentativa poderia gerar consequências legais sérias. Não foi apenas uma derrota judicial, foi uma ruptura pública. Foi a confirmação oficial de que eu jamais fui o problema. Depois da audiência, as coisas começaram a se espalhar. A história vazou para a mídia de forma que até hoje eu não sei explicar completamente. Talvez tenha sido algum funcionário da empresa, alguém do tribunal ou algum jornalista atento demais. O fato é que em poucos dias os jornais locais estavam comentando sobre o escândalo na família Drummond. Meu nome voltou às manchetes, mas não pelos motivos que eles esperavam. A reputação do Gustavo despencou como um castelo de cartas ao vento. A de Marina e de Marlene também. Pessoas que antes estavam sempre por perto começaram a se afastar. Clientes, fornecedores e até amigos de fachada deixaram de fingir. E ao contrário do que muitos imaginariam, eu não senti prazer nisso. Porque não era sobre vingança pública. Era sobre verdade vindo à tona, mesmo quando isso arranca camadas dolorosas da gente. E ainda assim, enquanto tudo desmoronava do lado deles, eu sentia que havia algo maior por vir. Algo que não tinha a ver com manchetes, nem com derrotas judiciais. Algo muito mais profundo, que mexeria não só com o passado, mas com tudo o que viria pela frente. Era como se a vida estivesse preparando o palco para um acerto final, aquele que ninguém poderia evitar. Quando chegou o dia da assinatura do acordo judicial, o ar parecia mais pesado do que o normal. Eu caminhei pelo fórum com passos lentos, não por fraqueza, mas porque queria sentir cada segundo daquele momento. Era como atravessar um corredor que eu mesma fechei por anos, acreditando que o amor justificava tudo. Agora, eu caminhava não como mãe, mas como a mulher que finalmente retomava aquilo que era seu por direito. A sala de audiência parecia menor do que eu lembrava. Talvez porque agora eu ocupava mais espaço dentro de mim. Gustavo estava sentado ao lado do advogado, visivelmente abalado. Não era mais o homem confiante que achava que controlava a minha vida. Era alguém que carregava as próprias escolhas nos ombros, pesado, curvado, desgastado. Marina não apareceu. Segundo o advogado deles, estava indisposta, o que traduzido para a verdade significava: não teve coragem de enfrentar o que ajudou a destruir. Pela primeira vez, eles estavam separados, e aquilo já dizia muito. Enquanto o juiz revisava o acordo, eu deixei minha mente vagar por tudo o que me trouxe até ali. As transferências ilegais, as mentiras, o plano para me declarar incapaz, as manipulações silenciosas, o atropelamento que quase tirou minha vida. Era como assistir à minha própria história projetada numa tela invisível, só que agora eu não estava mais caindo, estava me levantando. E essa diferença mudou tudo. Quando o juiz pediu para Gustavo confirmar a devolução do dinheiro, ele ergueu o olhar pela primeira vez. Nossos olhos se encontraram, e eu vi ali algo que não via há anos: arrependimento. Não um arrependimento teatral,
desses que vêm depois da consequência, mas um arrependimento real, cru, que machuca mais do que qualquer punição. Ele confirmou com a voz baixa que devolveria os 2.900 mil reais desviados. Era o primeiro passo para corrigir um desastre que ele mesmo criou. Em seguida, o juiz anunciou a renúncia definitiva de Gustavo a qualquer participação na empresa. Essa parte pesou. Não porque eu quisesse vê-lo fora, mas porque por muitos anos eu imaginei que ele seria meu sucessor. Era um sonho antigo, uma fantasia que resistiu mais do que deveria. Ao ouvir o juiz oficializar a renúncia, senti o passado sendo cortado como um rolo de filme antigo queimada pela luz. Dói, mas liberta. A cláusula sobre a casa de Búzios veio logo depois. Oficialmente, legalmente, indiscutivelmente, a casa era minha. O juiz explicou que a propriedade já estava vinculada ao meu nome pela holding, criada pelo Arthur, e qualquer tentativa de transferência feita por Gustavo era inválida. Foi estranho. Não era sobre a casa em si, mas sobre o simbolismo. Era como se o Arthur, mesmo depois de tantos anos, ainda estivesse me protegendo com uma estrutura que ele criou pensando em mim. Quando tudo foi assinado, o juiz encerrou a audiência com uma frase que eu nunca vou esquecer. Dona Helena, a justiça foi restabelecida. Não era apenas justiça financeira. Era justiça emocional, psicológica, familiar. Era o reconhecimento de que eu não era a mulher frágil que tentaram pintar. Eu era a raiz de tudo aquilo. E, de repente, sentir isso foi como respirar depois de muito tempo submersa. Saí do fórum com os documentos na mão e uma sensação estranha dentro do peito. Não era vitória pura, nem tristeza completa. Era um limiar, um meio termo. Uma porta aberta para algo que eu ainda não sabia nomear. O processo estava encerrado, mas a minha história não. Eu sentia que havia uma nova etapa vindo, talvez mais desafiadora, talvez mais luminosa, mas completamente minha. Depois do acordo judicial, a sensação de alívio não veio de imediato. Era como se meu corpo ainda esperasse o próximo golpe, como alguém que vive tanto tempo na tempestade que estranha quando o vento finalmente para. Mas algumas semanas depois, comecei a perceber uma mudança. A casa parecia mais leve, o ar mais respirável, e até o silêncio deixava de ser inimigo. Foi aí que decidi fazer o que eu deveria ter feito anos atrás: assumir de verdade as rédeas da minha vida e da empresa. A primeira vez que voltei para a holding depois de tudo foi marcante. Os funcionários ficaram surpresos, alguns emocionados e outros claramente aliviados ao me ver entrando pela porta. Eles sempre conheceram a minha história, minha dedicação, minha ética. E, de certa forma, a ausência do Gustavo parecia ter removido uma nuvem que pairava sobre o lugar havia anos. Caminhei pelos corredores como quem recupera um território que sempre foi seu, mas estava esquecido. Passei semanas reorganizando tudo: contratos, fornecedores, projeções, estoques. Eu ainda estava me recuperando fisicamente, mas minha mente estava mais afiada do que nunca. Revisei decisões que não eram minhas, retirei gastos desnecessários, recalculei lucros, renegociei prazos. A empresa respondeu como uma planta regada depois de muito tempo no seco. Cresceu, floresceu, voltou a prosperar como nos primeiros anos em que eu e o Arthur construímos tudo com suor e verdade. Mas mesmo com a expansão financeira voltando a pulsar, havia algo mais profundo dentro de mim. Algo que pedia espaço. Eu sempre acreditei que a vida não devolve apenas o que perdemos. Às vezes, ela devolve a chance de fazer algo novo, maior, mais significativo. E foi assim que nasceu o projeto Casa Helena Drummond. Uma ideia simples no início: criar um espaço de acolhimento para idosos rejeitados, abandonados ou vivendo em solidão forçada, como tantos que eu encontrei nos hospitais. Eu coloquei parte dos lucros das farmácias para sustentar o projeto. Não como caridade, mas como propósito. A primeira casa foi inaugurada discretamente, sem holofotes, sem grandes anúncios. Mas a notícia se espalhou rápido. Pessoas de toda a cidade começaram a visitar, doar, apoiar.
A equipe médica do Dr. Henrique se ofereceu para acompanhar voluntariamente os residentes. Era como se um novo capítulo surgisse diante de mim, e pela primeira vez em muito tempo eu sentia que estava no lugar certo. Os primeiros moradores da Casa Helena me emocionaram profundamente. Histórias de abandono, de filhos que sumiram, de vidas que foram murchando no silêncio. Ao conversar com eles, percebi que eu carregava feridas semelhantes, apenas mais escondidas, mais camufladas. E cada encontro, cada conversa, cada sorriso que renascia ali dentro me dava a certeza de que eu não estava apenas reconstruindo minha empresa. Eu estava reconstruindo a mim mesma. A repercussão do projeto começou a ganhar força na mídia local. Reportagens, entrevistas, convites. No começo, eu recusei alguns, ainda tímida, ainda receosa de me expor novamente. Mas o Dr. Henrique insistiu. Helena, sua história pode inspirar muita gente a se levantar. E eu percebi que ele estava certo. Minha dor, minha queda, minha reconstrução, tudo aquilo podia acender alguma luz em alguém que estivesse vivendo seu próprio colapso silencioso. E assim, pouco a pouco, a ascensão aconteceu. Não uma ascensão barulhenta, cheia de flashes e aplausos, mas uma ascensão interna, firme, que me devolveu identidade, propósito e presença. Pela primeira vez em muitos anos, eu deixei de ser apenas mãe do Gustavo, viúva do Arthur ou fundadora da Drummond. Eu voltei a ser Helena, inteira, consciente e pronta para enfrentar não apenas o que já passou, mas tudo o que ainda estava por vir. Quando a poeira finalmente começou a baixar, percebi que a mudança mais profunda não estava acontecendo na empresa ou no projeto. Estava acontecendo dentro de mim. Eu era uma mulher reconstruída por dentro, costurada por experiências que eu nunca imaginei viver. Mas, estranhamente, eu estava mais inteira do que antes. E foi nessa fase de reencaixe que meu vínculo com o Dr. Henrique começou a crescer de forma natural, quase silenciosa. Não foi paixão repentina. Foi companhia que se transformou em presença. Ele passou a aparecer com mais frequência, às vezes com desculpas médicas, outras vezes apenas para tomar um café e ouvir minhas histórias. Mas o que me tocou não foi a atenção em si, e sim a maneira como ele me enxergava. Não como a mãe machucada, não como a empresária forte, não como a vítima de uma traição familiar. Ele me via como Helena, a mulher que eu havia esquecido de ser. Essa percepção mexeu comigo de um jeito inesperado, abrindo portas internas que eu acreditava estar trancadas para sempre. Paralelo a isso, comecei a me reaproximar dos meus netos. Crianças têm uma forma pura de perdoar o mundo, e foi através delas que eu reencontrei partes do Gustavo que eu pensava ter perdido. Os olhos deles brilhavam quando eu chegava, como se eu fosse um porto seguro, e isso me curava mais do que qualquer terapia. Senti que, apesar do estrago, ainda existiam laços que não tinham sido totalmente contaminados pelas decisões dos adultos. E foi justamente nessa convivência que notei algo diferente acontecendo com o Gustavo. Ele começou a aparecer sozinho, sem Marina, sem a postura arrogante que carregava. Ele vinha quieto, humilde, às vezes até cabisbaixo. Começou a frequentar a Casa Helena Drummond como voluntário, carregando caixas, distribuindo refeições, ouvindo histórias. No começo, achei que fosse teatro, remorso performático. Mas com o tempo, percebi que havia algo real naquele esforço, algo sincero. Marina, por outro lado, entrou em queda livre. As portas que antes se abriam para ela começaram a se fechar uma por uma. As pessoas não esquecem facilmente uma história pública de manipulação e desvio. O brilho social se apagou. A postura altiva derreteu. Meses depois, recebi uma carta dela, escrita à mão, longa, confusa, mas incrivelmente verdadeira. Ela admitia tudo, pedia perdão. Dizia que não sabia quem tinha se tornado. Foi uma leitura difícil, mas também libertadora. A mãe dela, Marlene, foi a última peça desse quebra-cabeça emocional. Ela reapareceu depois de muito tempo, com o rosto cansado e a voz mais baixa do que eu lembrava. Veio até mim sem maquiagem, sem arrogância, sem teatralidade.
Pediu perdão. Chorou. Disse que o dinheiro fácil destruiu o que ela ainda tinha de bom. E diferente do que eu imaginava, não senti raiva. Senti compaixão. Não aquela que nos faz esquecer o que aconteceu, mas aquela que entende que cada pessoa carrega sua própria escuridão. Enquanto tudo isso acontecia ao meu redor, percebia que algo novo crescia dentro de mim. Um sentimento que eu não tinha há anos. Paz. Não era a paz que vem do silêncio, mas a paz que vem de se reconhecer novamente. De saber que o pior passou, mas deixou lições que me moldaram. Eu aprendi que não posso controlar tudo, mas posso me posicionar. Aprendi que vínculos podem quebrar, mas também podem se transformar sem se destruir completamente. E foi nessa nova versão de mim mesma que entendi que a vida não estava apenas me devolvendo o que eu perdi. Estava me dando algo diferente. Algo que não veio do antigo, mas do que emergiu depois do caos. Esse processo me mostrou que, mesmo quando tudo parece ruir, há partes que renascem. E nem sempre renascem menores. Às vezes, renascem gigantes. A primeira vez que voltei ao hospital depois de tudo, não foi como paciente, mas como convidada. O doutor Henrique insistiu que eu fosse, dizendo que havia algo que eu precisava ver. Eu entrei pelo mesmo corredor onde, meses antes, quase perdi a vida. O cheiro do lugar, os sons das máquinas, os passos apressados, tudo parecia carregar memórias que eu ainda não tinha processado completamente. Mas, diferente de antes, dessa vez eu caminhava ereta, consciente e inteira. Quando cheguei ao auditório, vi uma plateia cheia, médicos, enfermeiros, voluntários, membros da comunidade. No início, pensei que fosse algum evento comum, até que percebi meu nome no painel iluminado. Homenagem a Helena Drummond, por sua resiliência, coragem e impacto social. Minha respiração falhou por um segundo. Eu, homenageada? Eu, que cheguei ali em pedaços, sangrando, perdida, acreditando que estava sozinha no mundo? A sensação foi tão profunda que quase me fez voltar no tempo. Subi ao palco com o coração disparado, tentando entender a dimensão daquele momento. Foi então que o diretor do hospital começou a falar sobre a minha história. Não a história do acidente, mas a história do que veio depois. O projeto Casa Helena Drummond, o impacto nos idosos, o acolhimento de pessoas que antes não tinham ninguém. Cada palavra dele parecia costurar algo dentro de mim que ainda estava solto. Era como se eu finalmente estivesse vendo a minha dor transformada em cura. O momento que mais me marcou foi quando anunciaram a renomeação oficial da ala de geriatria. A partir daquele dia, se chamaria Ala Helena Drummond. Meu nome gravado numa placa dourada, fixada na parede onde tantas vidas se cruzavam. Eu não consegui segurar as lágrimas. Não por vaidade, mas porque aquilo representava algo que eu mesma não sabia que precisava: validação, reconhecimento, a certeza de que meu sofrimento não tinha sido em vão. Um vídeo começou a ser exibido no telão, contando minha trajetória desde o atropelamento até a criação do projeto. Havia depoimentos de idosos que encontraram um lar, enfermeiras que viram minha recuperação, profissionais que acompanharam minha luta silenciosa. Era estranho assistir minha própria história contada por outras vozes, mas ao mesmo tempo era profundamente libertador. Por um instante, eu me vi de fora. E gostei do que vi. Quando chegou minha vez de falar, minhas mãos tremiam levemente. Eu respirei fundo e deixei o coração conduzir. Falei sobre dor, sobre perda, sobre decepções que esmagam, mas também sobre recomeços que surpreendem. Falei sobre como a vida pode virar do avesso em um segundo e como a força às vezes nasce justamente do lugar onde pensamos que não existe mais nada. Não fiz discurso ensaiado, fiz confissão. E, no silêncio da plateia, senti que cada palavra encontrava um destino. Enquanto eu falava, meus olhos cruzaram com os do Dr. Henrique. Havia algo ali, admiração, orgulho, talvez até amor, mas acima de tudo havia respeito. Ele sabia exatamente quanto daquele momento significava para mim. Soube desde o começo, e por isso aquele olhar me sustentou até o fim do discurso, como uma âncora silenciosa, me lembrando que eu não estava mais atravessando nada sozinha.
Quando desci do palco, fui recebida por abraços, sorrisos, agradecimentos. Pessoas que eu nunca tinha visto me tratavam como se marcos da minha história fossem também marcos da delas. Aquele dia marcou não apenas um ponto de virada público, mas interno. Eu percebi que muitas vezes a vida nos expõe não para nos humilhar, mas para nos revelar. E ao sair do hospital naquele fim de tarde, senti que ainda havia algo maior se aproximando. Com o passar dos meses, comecei a perceber que a vida tinha um jeito curioso de devolver tudo para o lugar certo, mesmo que demorasse mais do que a gente gostaria. O Gustavo, por exemplo, passou por uma transformação silenciosa e dolorosa, que eu acompanhei com certa distância. Um dia, ele me pediu para conversar a sós. Chegou sem pressa, sem defesa, apenas com os ombros caídos e os olhos vermelhos. E ali, pela primeira vez em muitos anos, meu filho falou a verdade. Sem máscaras, sem Marina, sem roteiro. Apenas ele. Ele confessou tudo. Os desvios, as influências, o orgulho, a fraqueza. Disse que se perdeu no meio das escolhas que fez e que não sabia mais diferenciar o certo do conveniente. Foi um discurso quebrado, cheio de pausas longas, mas incrivelmente verdadeiro. Eu ouvi cada palavra com o peito apertado, não como empresária, mas como mãe. E naquele instante, entendi algo que a dor nunca tinha me permitido enxergar. Arrependimento genuíno também tem poder de cura. Eu não esqueci o que ele fez. Não acho que alguém esqueça algo assim. Mas decidi perdoar, não como um gesto de bondade à toa, e sim como libertação para nós dois. Falei que perdoava, mas que os laços precisariam ser reconstruídos no ritmo certo, sem pressa, sem atropelos. Ele chorou. Eu chorei. E naquele abraço, um abraço que carregava séculos de silêncio, percebi que aquilo era o início de algo novo. Não igual ao que tivemos, mas novo. Com o tempo, o Dr. Henrique deixou de ser apenas o homem que salvou minha vida. Tornou-se alguém que fazia parte dela de um jeito simples e intenso ao mesmo tempo. Jantares tranquilos, conversas longas, risadas espontâneas. Não houve grandes declarações nem promessas românticas exageradas. Houve presença, cuidado, respeito. Ele me acompanhou nos dias difíceis, celebrou os dias bons e me ajudou a lembrar quem eu sempre fui. E foi assim, sem alarde, que ele se tornou meu companheiro. Aos 70 anos, comemorei meu aniversário de um jeito que nunca imaginei. Não com uma festa grandiosa, mas com uma mesa cheia de pessoas que realmente importavam. Meus netos, alguns amigos antigos, colaboradores da Casa Helena e, claro, o Dr. Henrique ao meu lado. Olhei para cada rosto e senti uma gratidão tão profunda que me emocionou. Depois de tudo o que vivi, aquela cena parecia um presente da vida. Um desses que chegam quando você finalmente se permite abrir espaço para o novo. As casas Helena cresceram mais rápido do que eu esperava. Começamos com uma unidade, depois 2, depois 5, até chegar em 8 cidades diferentes. Cada casa tinha sua personalidade, sua história, seu impacto único. E cada morador que entrava por aquelas portas carregava consigo algo que eu conhecia bem. Marcas de abandono e pedaços de esperança. E foi nesse trabalho que encontrei o tipo mais autêntico de propósito. Aquele que te transforma enquanto você transforma outras vidas. Às vezes, quando o dia terminava e eu caminhava pelos corredores de uma das instituições, eu me perguntava como teria sido a minha vida se o acidente não tivesse acontecido. Se a rejeição do meu filho não tivesse me quebrado. Se a traição financeira não tivesse me acordado. E a resposta sempre vinha silenciosa, mas firme. Eu não seria quem sou hoje. Não teria criado o projeto. Não teria encontrado minha nova versão. A queda, por mais cruel que pareça, me abriu portas que eu nunca teria atravessado sozinha. Hoje, quando olho para trás, vejo que a minha história não é sobre tragédia. É sobre reinício. Sobre descobrir que mesmo quando as pessoas mais próximas nos machucam, ainda existe um caminho de volta para nós mesmos. E que às vezes a resposta mais poderosa que podemos dar ao mundo é simplesmente continuar. Continuar de pé, continuar lutando,
continuar renascendo. E enquanto houver alguém precisando de acolhimento, enquanto houver vidas sendo tocadas, sei que meu ciclo ainda não se fechou completamente. Quando olho para tudo o que vivi, ainda me surpreendo com a capacidade que a vida tem de virar tudo de cabeça para baixo e, mesmo assim, nos ensinar a caminhar. Eu cheguei perto da morte, enfrentei a rejeição do meu próprio filho, fui traída dentro da minha própria casa e quase perdi o império que construí com as próprias mãos. Mas, de alguma forma, cada queda me empurrou para descobrir quem eu realmente era. Não a Helena debilitada, não a Helena apagada, e sim a Helena que renasceu quando ninguém acreditava mais. Eu recuperei minha empresa, minha dignidade, meu espaço no mundo. Vi o arrependimento nos olhos do meu filho e descobri que perdão não é apagar o passado, mas permitir que o futuro exista. Aprendi que o amor pode adoecer, mas também pode se transformar. Conheci um companheiro que me enxergou inteira quando eu mesma já não me reconhecia. E descobri, nos corredores da Casa Helena, que não existe idade certa para recomeçar. Existe apenas coragem. No fundo, minha história não é sobre dor. É sobre potência, sobre a força que nasce quando a gente decide levantar, mesmo ferida, mesmo cansada, mesmo sozinha. É sobre entender que às vezes a resposta mais poderosa que você pode dar ao mundo é simplesmente continuar vivendo, continuar amando, continuar expandindo. Porque quando você se recusa a ser destruída, até o universo precisa se reorganizar ao seu redor. Se essa história tocou você de alguma forma, se fez você lembrar da sua própria força ou da sua própria luta, te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, a gente transforma dor em propósito e eu quero caminhar com você nos próximos capítulos. Então é isso. Se você chegou até aqui, obrigada por caminhar comigo por uma história que quase me tirou tudo, mas acabou me devolvendo muito mais do que eu esperava. A vida tem um jeito curioso de nos quebrar para depois nos reconstruir em versões mais fortes, mais conscientes e mais verdadeiras. Se essa narrativa falou com você, se alguma parte da minha jornada encontrou espaço na sua, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Ainda tenho muitas histórias para compartilhar. Histórias de luta, superação e recomeços que, assim como a minha, podem acender algo dentro de você. Nos vemos no próximo vídeo.